Olá, Iracy Sefer, de Arte para Todos. Conta um pouco como está a cultura. Me conte um pouco do seu trabalho. Comparta com o pessoal do Chuva o que você está fazendo e qual é a situação da cultura nessa época de pandemia, como a cultura está se organizando para isso. Olá, Jordi, pessoal do Chuva Ácida. Então, sou Iracy Sefer, jornalista, produtora cultural, né? Sou produtora do Arte para Todos, que é um programa de formação cultural e inclusão mantido pelo Instituto Ímpar aqui da cidade. Faço parte do Conselho Municipal de Cultura e sou também integrante da AJOT, né? Pelo nosso grupo de teatro, Arte para Todos, a gente faz parte da Associação Joinvilense de Teatro. Então, eu estou bem dentro da cultura, né? Trabalho com produção cultural. Por isso que a gente cultural. convidou você aqui, para conversar Conversas à Chuva. Trabalho com produção cultural em Joinville há quase 20 anos, né? Comecei com um festival de dança, mas de lá para cá, desde 2011, então, trabalhando com o Ímpar, com Arte para Todos. E falando em cultura, falando de Joinville, né? A cultura em Joinville vem sendo maltratada, né, nos últimos anos, consideravelmente. Por que eu falo isso, né? Porque a gente tinha em Joinville um sistema que a gente chama de desenvolvimento da cidade usando a cultura, que é o Sistema Municipal de Cultura, e as pessoas conhecem uma das engrenagens desse, que é o SINDEC, mas a gente fala do SINDEC depois. Mas então um sistema que estava funcionando e era modelo no Brasil. Por que era modelo? Porque ele levava recursos para projetos de periferia, de bairro, saindo dessa centralização dos grandes eventos, das grandes produções, e pulverizando os recursos e criando mão de obra, dando oportunidade para pessoas em várias regiões da cidade. E isso começou a reduzir nos últimos anos. Me conta um pouco explica melhor esse processo. No fundo, se eu entendo, esse SINDEC originalmente era um processo de universalização da cultura, de levar a cultura a gente fala assim, essa coisa da universalização do acesso à cultura. Porque quem tem dinheiro adquire, compra, porque tem isso no seu hábito, vai a shows, faz escola de música, matricula seus filhos, viaja, consome. E a população de baixa renda não tem esse recurso financeiro para adquirir. E o acesso à cultura, às práticas artísticas, ela é constitucional, ela é um direito de todos, então ela é um dever que a gente fala do Estado prover, assim como saúde, como segurança, como assistência social, como educação. Enfim, Joinville estava nesse ritmo. Mas ao longo dos últimos anos... Deixa eu entender aqui. Podemos dizer, para incluir nisso, que cultura é também educação? Ou que educação também é cultura? Fazemos um paralelo aí? Com toda certeza. Porque, assim, a gente precisa desse insumo que é o imaginário, que é o lúdico, que é a criatividade. E quem traz isso, qual que é a disciplina que traz isso para a nossa formação na vida? É a cultura, é a arte, é o acesso à nossa história. Porque cultura não é só essa parte do entretenimento, de fazer teatro, de fazer dança. A gente fala de patrimônio, a gente fala das manifestações artísticas que são de todas as etnias. Então, assim, a gente tem aqui em Joinville pessoas de várias origens, né? Alemã, suíça, italiana, africana, então, a gente tem essas raízes todas, e isso tudo é cultura. Tudo que faz isso constitui quem nós somos como povo, né? como comunidade, como cidade. E como Mas eu queria falar... a cultura tem sido impactada nessa história, nessa época do Covid? Então, o que está acontecendo? Esse é o vocês estão vivendo isso? A gente está sofrendo bastante porque... não é só o artista que trabalha na cultura, não é só o professor de artes. Então, se você tem uma escola de arte, uma escola de música, por exemplo, que não está conseguindo trabalhar agora, que não está podendo, não é só o professor de artes. É a pessoa que vai atender, é a recepcionista, é o pessoal do administrativo, é da limpeza, é da segurança, é quem fornece e produz os equipamentos musicais. Então, tem toda uma indústria, tantas pessoas que trabalham na cadeia produtiva da cultura e que agora estão sem emprego, sem renda, né? Aqui em Santa Catarina, vou te dar um exemplo. O Conselho Estadual de Cultura fez um mapeamento, né, para levantar a quantidade de eventos e ações que foram canceladas nesses 3 meses que a gente está desde a publicação do decreto, lá de março, abril e maio, né?
E nós chegamos a um número de 15 mil ações, eventos culturais cancelados em Santa Catarina em 3 meses. 15 mil ações. Isso gera um impacto... 15 mil em Santa Catarina. Em 3 meses. Isso gerou um impacto, né, negativo na movimentação econômica. Isso fez parar de circular no Estado mais de 112 milhões de reais em 3 meses. Então, a cultura é economia. Existe um vínculo direto. É economia. A gente não tem muito isso claro, e é importante ter essa informação, entender que a cultura, além do entretenimento, entre aspas, que você colocou, e essa parte de educação, de formação, de construção de conhecimento que vem junto com a cultura, também é uma atividade econômica e deve ser apoiada enquanto atividade econômica capilarizada. Exatamente. Tanto que está aqui em Santa Catarina, já está tramitando aqui na Assembleia Legislativa um projeto de auxílio para os trabalhadores da cultura e mais do que trabalhadores, os microempresários, os empresários da cultura, porque hoje poucos profissionais de Santa Catarina trabalham com carteira assinada, né? Quase todos os artistas, professores, produtores, todo mundo é microempreendedor. Então, desse universo que a gente tem, Santa Catarina está mais ou menos assim. Quase 70% dos negócios de cultura do Estado já são regularizados, tem CNPJ. A gente tem uns 30% ainda que é completamente informal, que é mais a cultura popular, né? Essa coisa. Mas a profissionalização, ela está vindo. Então, hoje nós temos quase 70% do fazer cultural em Santa Catarina estruturado em empresas que geram impostos, que começam, e 60% dessas empresas são MEI. Então, na realidade, estamos falando de micro e pequenas empresas. Isso é importante. Exato. Mas, por isso, lado, a leitura que a gente tem, assim, que acompanha a cultura menos intensamente que você, é que, no caso de Joinville, a prefeitura coloca à disposição recursos importantes. Os 8 milhões, os 7, 8 milhões alocados para o SINDEC deveriam movimentar a economia também nesse sentido. Como está o SINDEC? Você, como produtora cultural, você conhece bem o SINDEC, eu sei que você apresenta projetos, ganha alguns projetos. Como que está isso? Conte um pouco o SINDEC em Joinville para o nosso público aqui. Nós estamos com o SINDEC agora completamente parado. Ele já vinha caindo, né, no seu funcionamento nos últimos anos. Por quê? Porque desde 2017 a prefeitura mudou as regras desse sistema. O SINDEC ele tem 2 formas de você acessar esse recurso, né? O artista, o produtor cultural, o escritor, né, quem produz vídeo. Uma forma é inscrever o projeto e receber o recurso direto da prefeitura, que a gente chama do fundo, que ele é prioritariamente mais para projetos menores, mais abrangentes na cidade, e o mecenato, que daí a pessoa, quem aprova o projeto, pode captar recursos junto às empresas ou pessoas físicas através do IPTU e do ISS. Então, o prefeito, no começo do ano, está fazendo a parte dele, nos últimos anos. Ele vai lá e publica a portaria que ele destina o recurso que está previsto em lei para esses projetos na cidade, né? Só que Joinville está bem nesse sentido, não falta dinheiro. É um engano. Nós estamos sendo enganados. Explica isso melhor. Porque esse dinheiro não acontece, ele não vai. Nós estamos... É uma ficção, porque o dinheiro no papel está lá e na hora de executar, com essa mudança das regras, se tornou inviável para grande parte dos trabalhadores, dos artistas da cidade, dos produtores culturais, né, dos pesquisadores inscreverem projeto. Porque as regras elas foram alteradas e veja, por exemplo, se você tem uma festa cultural na cidade, por exemplo, tá? De uma das tradições da nossa cidade, eu não vou citar especificamente, e você quer buscar recurso para fazer uma programação cultural mais bacana, oferecer mais atividades gratuitas para a comunidade, mas se você não tem formação, se você não é doutor em cultura popular, você ganha nota 0 como proponente. A tua avaliação vai lá embaixo. Assim, para fazer uma atividade cultural popular, tem que ser doutor em cultura popular. Para você ter uma boa pontuação nos critérios de avaliação.
Então, na Então, realidade, assim, por um quem lado... tem curso superior, olha só, o SINDEC é um mecanismo para pulverizar dinheiro e distribuir recursos de incentivo ao desenvolvimento da cidade por meio da cultura, né? O SINDEC não é um dinheiro para os artistas, ele é um dinheiro para a população da cidade. Sim. Os produtores culturais têm a função de usar esse recurso para trazer benefícios para os moradores da cidade, da periferia, em todas as regiões. E a prefeitura, quando ela lança o edital, ela poderia, por exemplo, dizer: nossa, lá aquela comunidade do Jardim Paraíso está precisando de projetos disso. E ela poderia incentivar, dentro do edital, que a gente levasse mais programações, oferecesse mais coisas para aquela comunidade que está precisando mais nesse ano do que o outro. Aqui nós estaríamos falando, no bom sentido da palavra, da prefeitura fazer política cultural. Exato. Isso é política cultural. É você ver qual que é o lugar da cidade que está precisando de mais escola, bota escola. Qual que é o lugar da cidade que está precisando de mais quadra de esporte, bota. Qual que é o lugar da cidade que está precisando mais atividade cultural e coloca. Isso é fazer política. É para isso que serve o nosso dinheiro. Sim. Isso não está sendo feito em Joinville nos últimos anos dessa gestão. E mais do que isso, o que era feito até então está sendo impossibilitado. Então, agora, em abril, desculpa, a prefeitura lançou uma portaria suspendendo todas as atividades do SINDEC. Os projetos novos, os projetos que estavam em execução, a gente tinha projeto do edital de 2017, veja, 2017, o dinheiro que era do orçamento de 2017 estava sendo executado agora em projetos. 2018, o dinheiro não foi destinado para o edital. 2019, o dinheiro não foi executado. 2020, a gente tem 10 milhões assinado numa portaria do prefeito para destinar à cultura e a gente imagina que não vai acontecer nada esse ano porque o SINDEC foi parado. Então, tudo isso do SINDEC... Na contramão. Nesta gestão, todo esse SINDEC, que é uma ferramenta extraordinária para possibilitar o acesso à cultura da boa parte da população, aquela população que mais precisa, está sendo não só uma ficção, está sendo uma grande mentira. Quer dizer, quando o prefeito diz, ele não mente, mas também não faz. Tá? Quer dizer, quando ele diz que disponibiliza 10 milhões, na realidade ele cria tal quantidade de impedimentos que desses 10 milhões, ou 7 milhões, 8 milhões que estamos falando de anos diferentes, quanto chega de verdade na ponta? Quanto é executado disso? Para ter uma noção. Olha, se a gente chegar a 1 milhão no ano passado, né, ainda tem o problema desses projetos que ainda estão pendentes para terminar de executar, que foi suspenso, mas talvez a gente chegaria a 1 milhão, de 8 milhões e pouco destinados, a gente chegaria à execução de 1 milhão. Estamos então, falando esse é um recurso... de 10 a 15%, só 10 a 15% dos recursos destinados ao SINDEC são, de fato, executados. E isso tudo à revelia do Conselho de Cultura. A revelia do Conselho de Cultura. Por quê? Porque o Conselho de Cultura não é chamado para discutir. Nós procuramos, como conselho, o prefeito, o secretário de administração, o secretário de Cultura e Turismo, né, para tentar transformar o SINDEC numa ferramenta de novo, que ela já foi, né, fazer os ajustes necessários para que ela seja fluente. Mas a gente não tem tido esse retorno. Inclusive, nesse momento, a gente está sem um conselho atuando, porque seria agora, início de maio, tomaria posse a nova gestão, e a prefeitura também suspendeu a nomeação dos novos conselheiros. Com isso, a gente está com um conselho agora inoperante. Né? Não que a gente não esteja operando, porque nós, como sociedade civil, estamos organizados, estamos trabalhando no movimento, no Cultura Movimenta, que é um movimento da sociedade civil que está aí acontecendo, encampando levantamentos, para a gente mobilizar o setor cultural junto às políticas que estão acontecendo, né, de socorro nesse momento da pandemia. Iracy, quando você fala do Arte para Todos, fala do Instituto Ímpar, falou da JOT também, e a JOT é daquelas associações que tem um espaço destinado na Cidadela Cultural Antártica. Então, no fundo, a JOT deveria ser uma das entidades que deveria estar feliz com isso, de ter um espaço para poder fazer o seu trabalho, um espaço público. Como que está a Cidadela? Conta um pouco, vocês que usam a Cidadela, conta um pouco sobre isso. A Cidadela Cultural é um caso que nos dói muito, né? Porque ela foi...
não é o adquirida. grande espaço para o desenvolvimento da cultura? É um grande espaço e ela está num lugar perfeito para isso. Ela está num corredor cultural próximo ao Museu de Arte, ao Instituto Juarez Machado, numa das entradas da cidade. Tem uma área verde anexa ali, que é o Parque das Águas. Ela teria tudo para ser um grande polo econômico, inclusive, para atrair nossos artistas. Está próximo à rede hoteleira, ao centro da cidade. Aquilo podia ser um polo cultural, gastronômico, né? Como sempre foi sonhado. Mas a Cidadela está abandonada também por essa gestão, que não ocupou os espaços com atividades culturais. Nós tínhamos lá, antigamente a Conurb, depois a Secretaria de Trânsito e tudo, que saíram, os órgãos administrativos da prefeitura saíram de lá no final do ano passado e deixaram um prédio com péssimas condições, tanto que, deixa eu só concluir, tanto que a gente não conseguiu, como a JOT, realizar o verão teatral no início do ano, em fevereiro, março, a gente não conseguiu a autorização dos bombeiros para abrir o espaço ao público, porque não é seguro. Nós temos um prédio tombado pelo patrimônio que não está sendo cuidado e daqui a pouco aquilo pode desmoronar. Só para entender, a prefeitura não só não ocupa, deixa abandonado um espaço público, que era a prefeitura, para pagar aluguel. Eu lembro que a prefeitura alugou um centro, um espaço comercial no bairro América, justamente entre as ruas Blumenau e João Colim, e também a prefeitura alugou o espaço que era do Jornal da Notícia. Quer dizer, então, saiu de lá, está pagando aluguel, não está deixando, não está fazendo a manutenção, e a Cidadela, eu chamaria hoje mais que Cidadela Cultural, o cortiço cultural, porque aquilo é um cortiço caindo, está abandonada completamente, e as organizações, as associações culturais que teriam acesso a isso não podem realizar as suas funções lá, porque os espaços estão ameaçados de cair, não oferecem o mínimo de segurança. O prédio de trás, exatamente, o prédio de trás, onde seria o projeto original instalado o Instituto Schwanck, ele está em ruínas já, né? O prédio da frente, que ainda estava sendo utilizado pela administração, quando a administração, os órgãos da administração da prefeitura saíram de lá, viu-se que a manutenção não estava sendo feita daqueles espaços. Então, a JOT tem uma sede e não pode utilizar, mesmo antes da pandemia. A Plage está lá, só que como ela está num anexo, então ela mesma construiu, arrumou, fez a infraestrutura do espaço de acesso ao público, ela está podendo manter as atividades. No final do ano, quando os órgãos da administração saíram da Cidadela, a Cidadela ficou sem segurança, sem energia, sem sistema de limpeza. Isso, a Secult, no início, agora por março, ela conseguiu, quando a gente já estava no processo da pandemia, a Secult conseguiu colocar segurança patrimonial, um vigia lá, né, fazer a limpeza, colocar a iluminação, mas agora precisa fazer uma vistoria técnica, então precisa contratar esse serviço para ver realmente quais são as condições de segurança daquele espaço, né? E isso precisa ser feito pela prefeitura, não está sendo feito, está em processo, sempre está em processo. Mas, enfim, vários projetos foram criados para aquele espaço, mas falta capacidade de gerência, capacidade de administração e vontade política para fazer da Cidadela o espaço que ela deveria ser. Então, só deixa eu entender. Essa gestão, que deveria ser um exemplo de gestão, no caso da cultura, colocou a cultura na UTI. Na realidade, e assim, não é por falta de recurso, não é por falta de recurso, não é por falta de pessoal, não é por falta de pessoal, porque nós temos funcionários públicos de carreira, outros que estão ali até como comissionados, que têm competência do mais alto nível, né? Então, nós temos pessoal, nós temos recurso, dotação orçamentária, nós temos o Fundo Municipal de Cultura, mas desde que nós perdemos a Fundação Cultural de Joinville, né, que ela ainda existe como CNPJ. Com a perda da fundação, você perdeu a autonomia e a cultura perdeu a autonomia, porque agora a Secretaria de Administração. Na realidade, a cultura hoje é controlada pela Secretaria de Administração, que controla o município, com um prefeito que tem uma cabeça de contador, que na realidade não é um executor, nunca foi.
na realidade, o que está administrando, contando os centavinhos e deixando que os reais escapem pela porta principal. Iracy, nós vamos ter que voltar a falar de cultura mais vezes. Eu não imaginava que o quadro da cultura estava tão grave e que a cultura passou de estar em perigo de estar ameaçada a estar em perigo de extinção. Ainda bem que tem gente como Arte para Todos, como o Instituto Ímpar, como você e todas as pessoas vinculadas à cultura que lutam para que não entremos de verdade numa crise maior. Me conta um pouco mais para fechar essa conversa. Eu quero fechar essa primeira conversa, gostei que eu vou voltar, porque assim, a gente precisa falar de cultura, né? A gente cidade, a gente nação, a gente precisa entender, porque nós somos feitos disso. Né? A gente não vive sem consumir arte na nossa vida, a gente não vive sem novela, a gente não vive sem cinema, a gente não vive sem música, a gente não vive sem as nossas tradições culturais. Né? Isso faz parte da nossa vida. É que as pessoas precisam entender que uma coisa é entretenimento. Ah, lá o show, aquilo lá. É uma das partes da cultura. Fazer arte, praticar arte, ser artista é uma das partes da cultura. A cultura é uma engrenagem. Quando a gente fala de setor cultural, e a gente fala disso, a gente não está falando dos artistas. A gente está falando daquela garotada toda que faz arte na escola. A gente está falando das associações de moradores que têm os seus projetos. A gente está falando das nossas festas típicas aqui de Joinville. Isso tudo é cultura. A gente tem que entender isso e precisa entender que a cultura, ela ajuda na nossa saúde mental, porque ela nos mantém com criatividade, com alegria. A saúde ajuda a gerar renda. Quanta gente vive, por exemplo, né, nas estruturas de funcionamento de museus. Né? Hoje, os games, os jogos eletrônicos, são desenhistas, são profissionais treinados em artes visuais que trabalham ali. Então, existe todo um mercado e um lugar onde que os nossos jovens vão poder trabalhar. Enquanto a indústria está fechando postos de trabalho, o setor da cultura está abrindo postos de trabalho. Né? A gente fala que é um setor que consome menos energia, então, menos energia suja, é uma indústria limpa, está alinhado com os objetivos do desenvolvimento sustentável e a gente precisa falar mais disso. Quero agradecer o espaço para a gente conversar sobre isso aqui e vamos falar mais de cultura. E eu gostaria de encerrar lembrando que os Beatles foram nomeados cavaleiros pela Rainha da Inglaterra pela contribuição que os Beatles, com a sua música, deram para a economia inglesa. Os bilhões de libras esterlinas que os Beatles trouxeram para a economia. E a gente vai falar de indústria criativa, vamos falar de economia criativa vinculada à arte e à cultura. Obrigado e nós vamos voltar a falar. Está combinado o convite está feito. Um abraço. Combinado. Está aceito também. Até mais, gente. Obrigado.